Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Paz e bem a todos. Nós vamos tratar hoje da Cristologia nos escritos joaninos. Vamos primeiramente invocar a graça de Deus para que seja o Espírito mesmo a iluminar a nossa inteligência e abrir o nosso coração para adentrarmos na beleza da Cristologia joanina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabemos que o Evangelho de São João foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, provavelmente ali em torno do final do primeiro século, talvez ano 95. Existe toda uma discussão sobre a autoria do Evangelho, mas aqui no nosso curso de Cristologia nós não vamos adentrar tanto. O importante é sabermos que, por mais que o Evangelho tenha sido inteiramente ou parcialmente escrito pela dita comunidade joanina, ou seja, por um grupo de discípulos de São João Evangelista, o fato é que o texto se inspira, está ligado diretamente à experiência do discípulo João, do apóstolo João. Isso é muito importante nós termos em conta. Como é que está estruturado o livro? É uma estrutura razoavelmente aceita pela maioria dos exegetas, que a gente normalmente encontra nas nossas Bíblias. Nós temos um prólogo com 18 versículos e logo depois, a partir do capítulo 1, versículo 19, nós temos a primeira grande parte do Evangelho, que é conhecida como o livro dos sinais, e que vai até o final do capítulo 12, ou seja, capítulo 12, versículo 50, e logo depois nós começamos a segunda parte do Evangelho, a partir do capítulo 13, e aí se vai até o final do capítulo 20, e às vezes alguns incluem também o capítulo 21, porém a maioria dos autores gosta de ressaltar que o capítulo 21 é um epílogo. Ele foi acrescentado numa segunda redação do Evangelho. Bem, então nós temos o prólogo, o livro dos sinais, do capítulo 1 ao capítulo 12, o capítulo 13 ao capítulo 20, o livro da glória, faltou dizer isso para vocês, e o epílogo que mostraria um pouco como João vê a comunidade dos discípulos do ressuscitado. Tá bom? É muito interessante também a gente ver que o início do Evangelho ele remete ao livro do Gênesis, né? Da Gênesis, ou seja, ele remete à criação. Isso porque Jesus ele vem e se encarna para recriar o homem. Ele vai introduzir o homem, vamos assim dizer, no 8º dia, o dia da recriação, o dia da redenção, o dia sem ocaso, como diziam os primeiros cristãos. Então, essa ideia da redenção como recriação, ela é muito cara aos padres da igreja, mas ela encontra realmente bases literárias e teológicas no Evangelho de São João. O próprio início do Evangelho, quando João decide começar o seu Evangelho, e aqui eu remeto à nossa aula sobre Cristologia nos Sinóticos, nós explicamos isso lá. A comunidade cristã, ela vai se interrogando sempre quanto à identidade de Jesus, de modo que no período de
vamos dizer, de escritura dos textos de Mateus e Lucas, eles tentam responder às questões relativas a quem era Jesus antes da sua vida pública. E aí nascem os evangelhos da infância. E João, ele, sabendo que a infância estava bem coberta, por assim dizer, tinha sido bem descrita a partir de Lucas e de Mateus, ele faz aquela pergunta: mas quem era Jesus? Ou quem é esse que vem a nós, que se encarnou? Quem é este antes da encarnação? Então ele vai buscar, no início do seu evangelho, a pré-existência do verbo, né? Então por isso ele começa no princípio, que em hebraico seria Bereshit, Enarre, em grego. Então no princípio o verbo era a palavra, era o verbo, e o verbo estava voltado para Deus, e o verbo era Deus, né? Então nós temos esse primeiro versículo extremamente denso, que tem como objetivo mostrar a identidade divina do verbo que vai se encarnar. Mas as primeiras palavras são uma clara alusão à criação, e na leitura do prólogo, alguns temas da criação, como o tema da luz, das trevas, parecem reforçar essa visão. Mas se você continuar a ler o Evangelho logo depois do prólogo, você vai notar, até o início do capítulo 2, das bodas de Caná, do episódio das bodas de Caná, que essa primeira etapa da vida pública de Jesus, antes do primeiro sinal, que é aquele que Jesus vai fazer nas bodas, transformando água em vinho, ele acontece teologicamente ao longo de uma semana. Então vai se apresentando a cronologia de um modo teológico, mostrando que é como se Jesus estivesse naqueles 6 dias da criação, preparando o sábado, o 7º dia, aquele dia de encontro com Deus, no caso, o dia de encontro com o Deus que salva, com o Salvador, que veio, de certo modo, desposar a igreja, desposar a humanidade. Esse sentido esponsal do Evangelho de São João, muito explorado na teologia ao longo dos séculos, ele encontra vamos dizer, um resumo muito bem feito e simples num livro de um professor franciscano que vive em Jerusalém já há décadas, que é o professor Frederic Mans, professor emérito do Studium Biblicum Franciscanum, que eu tive a oportunidade de conhecer brevemente numa das minhas estadias em Jerusalém. Então ele escreveu um livro recente em língua italiana, pelo que eu saiba, onde ele justamente aponta para essa dimensão esponsal do Evangelho de São João, um tema que, de um modo esparso, já aparecia em outras obras dele. Ele, que é um grande especialista no Evangelho de São João, escreveu sua tese doutoral, justamente o Evangelho de São João à luz do judaísmo, e foi publicada em francês. Pois bem, dada essa dica para quem quiser aprofundar essa vertente de interpretação do Evangelho de São João, a gente continua com outros elementos. Nessa ideia da recriação, a gente vê a cruz de Cristo também como uma imagem provável da árvore da vida, e também o próprio Adão, ou melhor, o novo Adão, Jesus, está, vamos dizer, adormecido quando Deus tira do seu lado aberto Eva. Do lado aberto de Jesus brotam água e sangue, que são interpretados pelos padres da igreja desde o início como figuras do nosso batismo, da Eucaristia, ou seja, da vida eclesial, da vida sacramental da igreja. Ou seja, a igreja nasce do lado aberto de Cristo,
Cristo morre para dar vida à igreja, né? Esse é um tema que está presente em São João Crisóstomo, em Santo Agostinho. Gostaria de poder aprofundar aqui, mas remeto à minha tese doutoral sobre o sacramento da ordem, onde eu trato desse assunto no primeiro capítulo. In persona Christi Captis é o tema dela, foi publicada por enquanto só em italiano. A gente está trabalhando para uma tradução em língua portuguesa. Mas, já que falamos da cruz, vejam que no início do capítulo 18 e no final do capítulo 19, e aqui você já entendeu que eu estou falando da paixão de Cristo, é a narração na Sexta-feira Santa, que nós fazemos na Sexta-feira Santa, na solene celebração da paixão de Cristo. Nós temos um jardim no início, o jardim no caso do Getsemane, e temos um jardim no final, que é o local onde está o sepulcro. E essa ideia do jardim, ela também é um tema de um capítulo da obra do Frederic Mans, dos livros do Frederic Mans, indica claramente uma referência ao jardim da criação, ao jardim do Éden e também ao jardim do Cântico dos Cânticos. E aí se associa aqui de novo o tema da esponsalidade, certo? Com o da criação. Já que o Cântico dos Cânticos é esse livro que foi tão interpretado ao longo da história desde Orígenes, né? Passando por São Bernardo de Claraval, Guilherme de Saint-Thierry e Euredo de Rivaux e tantos outros autores medievais, até chegar aos nossos dias como um cântico em que se apresenta essa teologia do amor esponsal entre Deus e a igreja, Deus e a alma. Bem, também o sopro do ressuscitado, lembrem-se lá de João 20, 19 e 23, aquele sopro claramente remete ao sopro da criação, lá em Gênesis 2, ao Nefesh, o sopro da vida, né? É o mesmo verbo usado digamos, na 70, que é a tradução grega do texto hebraico do livro do Gênesis. Ok, então aqui eu estou enfatizando, fortalecendo a ideia do Evangelho de São João como essa recriação. Mas trazendo mais um pouquinho, tocando de novo nesse tema que nós já falávamos também da ideia esponsal, vamos ligar um pouquinho as bodas de Caná à cruz, porque de certa forma nós estaríamos aqui na moldura da vida pública de Jesus, né? Ou seja, a vida pública de Jesus fundamentalmente começa com um grande primeiro sinal, lá em Caná, ali depois que ele chama os primeiros discípulos, digamos, inaugura-se a vida pública de Jesus com esse sinal que é, digamos, um primeiro convite à fé, né? Os 7 sinais do livro dos sinais, são 7 simbolicamente, o número é simbólico, para dizer que é como uma escada, cada sinal é um convite para que aqueles que estão seguindo Jesus cresçam na fé, se preparem para contemplar a glória. A fé como esse caminho de adesão a Cristo, de uma experiência íntima com Cristo, que vai me conduzindo, né, na direção da experiência com a glória na cruz e na ressurreição. Então lá no início nós temos as bodas de Caná, e vários autores ao longo dos tempos destacaram o fato de que não se diz o nome do noivo, né? E aí Jesus pode parecer como, na verdade, aquela festa simboliza, na verdade, a vinda do noivo. O noivo está presente, o noivo veio, né? O noivo veio desposar a humanidade. O verdadeiro noivo, na verdade, é Jesus Cristo, que faz o milagre, mostrando que ele está presente. E ali tem uma mulher, a mãe de Jesus, que tem um papel fundamental naquele milagre, que é chamada com o nome de mulher, né? E esse nome não desmerece em nada o papel maternal da Virgem Maria, nem a sua santidade, mas esse nome justamente parece designar, ter essa intenção de apontar a Maria como esse protótipo da nova mulher da criação. Se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva, já entenderam isso os padres
Justino e Irineu, ali no segundo século. Mas na cruz nós temos, lá no capítulo 19, de novo, Jesus, o autor da nova criação, que ao mesmo tempo é o protótipo da nova criação, o novo Adão, e ao seu lado, quem está também a sua mãe. De novo, ela é chamada de mulher, e o seu papel maternal é colocado em destaque quando Jesus pede que ela acolha o seu discípulo amado como seu filho, e diz ao seu discípulo amado que ele a acolha como sua mãe. Então ela é a nova Eva, é a mãe dos discípulos de Jesus, é a mãe da humanidade. Ela recebe esse testamento de amor de Jesus, assumindo a maternidade, digamos, em relação a todos os homens, já que o amor de Cristo é universal, o amor da mãe do Cristo também ali, por graça, se universaliza, Então isso é muito importante também, a gente vê o papel de Maria no Evangelho de São João. Aparece poucas vezes, mas aparece de um modo chave, de um modo muito importante na estrutura do Evangelho para a teologia do Evangelho de São João. Eu gostaria de fazer referência, por exemplo, a outras passagens bíblicas, mas por falta de tempo vou me limitar a citar apenas uma outra, que é quando São João Batista se apresenta, se eu não me engano, no capítulo 3, como o amigo do noivo. Então, deixando claro que ele não é o noivo, mas ele é o amigo do noivo, que vai na frente do noivo, vamos dizer, na procissão, chamemos assim, aonde o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la para as bodas. Então o amigo ia anunciando o noivo com toda a festa, com toda a alegria, como João Batista vai na frente como precursor, anunciando o noivo Jesus. Lembremos-nos que em outro evangelho, Jesus, interrogado sobre o jejum, diz que seus discípulos não podem jejuar porque o noivo está presente. Depois, quando o noivo não estiver mais com eles, aí então eles vão jejuar. Então ele assume essa imagem de noivo ali também. Bom, eu vou me basear agora, a partir de agora, nos escritos do professor Manfred Hauck, que eu já citei na aula sobre Cristologia nos Evangelhos Sinóticos, mas vou também, de novo, me basear nessa obra em língua portuguesa, sempre Cristologia do Novo Testamento, do Giuseppe Segala, que é da editora Loyola. E não vou deixar agora de mostrar também esse manual de Cristologia do nosso amigo François Costa, do Clero de Anápolis. Então é um manual bastante completo de Cristologia e Soteriologia que merece ser conhecido. O professor Manfred Hauck, que ensina em Lugano, e o biblista Giuseppe Segala defendem que a literatura joanina representa o ponto mais alto e mais denso da cristologia do Novo Testamento. Na literatura joanina, cristologia e soteriologia estão intimamente ligadas, como podemos ver em João 20, 31. Então, vamos pegar aqui o finalzinho da primeira redação do Evangelho de São João, aonde podemos ler assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, este evangelho foi escrito para que creiais, para que vocês possam ter a fé, essa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que através da fé vocês cheguem à vida eterna, ou seja, a salvação, a vida divina, que é a nossa salvação, que Jesus vem nos trazer. Então você vê a identidade de Jesus o Cristo, Filho de Deus, e a obra soteriológica de Jesus, a vida eterna, a nossa salvação. Por mais que João queira apresentar Cristo na plena luz da ressurreição e do Espírito, ele propõe um evangelho que não abandona a tradição histórica anterior.
Às vezes se discute um pouco sobre, já se discutiu mais no passado, sobre a historicidade do Evangelho de São João, já que ele tem uma linguagem muito simbólica, ele é fruto de uma maturidade teológica muito grande, por isso o evangelista é associado à águia, né? Sua profundidade de visão em relação à sua visão teológica, mas nós não devemos ver como opostos ou como contradições, uma contradição, vamos dizer, uma linguagem teológico-simbólica e a historicidade do Evangelho. Ao contrário, quanto mais estudamos o Evangelho de São João, mais vemos que essas duas realidades estão conectadas como se fossem duas faces da mesma moeda. Eu poderia dar alguns exemplos para vocês, mas, por exemplo, fica muito mais claro quanto tempo durou, vamos dizer, o discipulado dos apóstolos com Jesus, quando nós lemos o Evangelho de São João. Ou seja, Jesus ele está no ritmo das festas de Israel, então ele vai e volta, ao contrário dos sinóticos, onde parece que tudo é uma grande viagem na direção de Jerusalém. Mas no Evangelho de São João, ele vai e volta para Jerusalém no ritmo da vida judaica de então, que parece muito mais coerente com a historicidade dos fatos. Mas também, por exemplo, quando você apresenta a piscina de Betesda, né? Digamos, os detalhes que São João dá dos 5 pórticos, todos aqueles detalhes de uma água que era agitada de vez em quando por aquilo que seriam anjos e que aqueles que estavam doentes tentavam entrar, bate muito bem com aquilo que arqueologicamente nós descobrimos justamente para quem vai em Jerusalém hoje, do lado da igreja de Santana, uma propriedade dos padres brancos franceses, né? Então você pode visitar e ver que realmente, arqueologicamente, tem 5 pórticos. Não é uma invenção, é realmente histórica a realidade, né? E outros tantos exemplos que a gente poderia tirar, como, por exemplo, a questão da data da última ceia, por exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante, mas muito provavelmente a cronologia de São João é mais exata do que aquela dos sinóticos, né? Para quem não leu ainda, vale a pena ler o livro de Bento XVI, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, no seu volume 2, e ele trata disso no capítulo 5. Logo no início do capítulo 5, ele trata da questão da data da última ceia, de modo, como sempre, brilhante, resumindo e tratando com profundidade, mas com clareza, a questão. Tanto, então, no Evangelho de São João, nós temos essas duas realidades juntas, nessa profundidade teológica, uma linguagem simbólica, mas também a veracidade histórica. Mas também do ponto de vista da cristologia, e aqui é o primeiro ponto que eu gostaria que ficasse muito claro para vocês, é que tanto a verdadeira divindade de Jesus quanto a verdadeira humanidade estão bem, vamos dizer, encaixadas na fórmula que é fundamental na cristologia joanina. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, a primeira palavra já, esse Logos, Verbo. E aí, remetendo lá ao primeiro versículo do prólogo, já está claro, porque já foi dito anteriormente, o prólogo ele é uma espécie de resumo dos grandes temas que vão sendo tratados ao longo do Evangelho. Então ele já apresentou logo, como primeira informação, a divindade do Verbo. Então esse Verbo, o Logos, é Deus. Ele é distinto do Pai, mas é Deus. Então ele está voltado para o Pai e é Deus. E essa afirmação, essa verdade, ela aparece com muita força, e aqui eu faço um paralelo um pouco com a ideia que aparece em Marcos e Mateus, onde aparece o centurião que transpassa Jesus e que diz, este sim verdadeiramente era o Filho de Deus, e a mensagem é a mensagem fundamental que está no início de Marcos, e lá depois, no capítulo 15,
na boca do centurião, para que o leitor, que muito provavelmente é um leitor que vem do paganismo, possa reconhecer Jesus no final do Evangelho como o Filho de Deus. Então, aqui no Evangelho de São João nós temos Tomé. Tomé, digamos, é a imagem do leitor. Então o leitor é convidado a reconhecer com Tomé, lá no capítulo 20, versículo 28, que Jesus é o Filho de Deus, claro, mas reconhecer que Jesus é o meu Senhor. Esse título Senhor, Dominus, é um título divino dentro da visão religiosa hebraica, né? Adonai em hebraico, Dominus em latim, né? E Kyrios em grego, né? Então, meu Senhor e meu Deus. Então, esse meu Deus, essa afirmação da divindade de Jesus é fundamental lá em Tomé e para o Evangelho de São João. Essa mesma ideia vai aparecer também de um modo muito evidente, já que estamos falando da literatura joanina, na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20, onde se diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aqui de novo a gente vê como cristologia e soterologia caminham juntos no Evangelho de São João. Verdadeiro Deus, então esse é o fundamento da nossa salvação, porque ele é Deus, esse homem, né, cheio de graça e verdade, ele é Deus, ele pode nos salvar como fez, e ele nos oferece a vida eterna. É a salvação que Deus nos concede por meio de seu Filho, nosso Redentor. Em João 20, 31, que nós já citamos de novo, essa ideia volta forte, mas não cito de novo, porque nós já citamos isso para vocês, e você pode, se não se lembra, pode voltar essa aula e reescutar o texto. Mas o Logos, que é Deus, indicação divina de Jesus, se fez carne. Em grego, sarx. Em hebraico, bashar. Esse termo sarx em grego, que traduz o bashar em hebraico, ele não significa apenas corpo, corporeidade, né? Não se está se referindo apenas à materialidade da humanidade de Jesus, esquecendo, por assim dizer, na nossa visão mais grega, a alma. Mas quando a gente vai estudando a antropologia bíblica veterotestamentária, a gente vê que a antropologia veterotestamentária é muito unitária, não tem essa tendência a uma espécie de dualismo entre matéria e espírito. Mas tem diferença de vamos dizer, de nuances. Então, quando a gente se refere ao homem como bashar, ao homem como sarx, como carne, o que se quer dizer? Se quer colocar em evidência, primeiro, se quer dizer o homem inteiro, mas se quer colocar em evidência que ele é uma criatura, ou seja, que ele é um ser que tem limites, que tem fragilidades próprios da criaturalidade dele, certo? Então, é nesse sentido, dos limites, das fraquezas, dos limites criaturais, certo? Então, ele é homem. Esse carne, sarx, é homem, quer dizer a natureza humana, como a gente gosta de dizer na sistemática, que é, digamos assim, o discurso correto, especialmente depois do Concílio de Calcedônia. Bem, então o Logos se fez carne. Agora, nós precisamos entender melhor por que São João escolheu esse termo Logos. Logos é Deus, aponta para Deus, porque o versículo 1 do capítulo 1 do prólogo diz isso. Mas por que o termo Logos? E aí tem toda uma história que fundamenta isso, teológica, né? Em Israel existia toda uma teologia da palavra. Tanto que, para evidenciar isso, as edições da CNBB, na sua nova edição da Bíblia, no lugar de colocar verbo, colocou a palavra, né? E
para ligar um pouco com essa tradição veterotestamentária. Ou seja, toda uma teologia sobre a palavra divina, o dabar, ou davar, plural devarim, né? Então, aonde pouco a pouco essa palavra ela vai sendo vista como uma espécie de mediação entre Deus e os homens. Essa palavra vai sendo vista como salvífica. Essa palavra vai sendo até vista como uma espécie de pessoa, vai sendo, entre aspas, personificada ao longo do passar do tempo. A mesma ideia se aplica ao termo sabedoria. Nós sabemos a importância da literatura sapiencial, vamos dizer, dos influxos que ela recebe no mundo hebraico de outras literaturas sapienciais adjacentes e também gregas. E isso faz com que existisse toda uma teologia da sofia, né, da sabedoria. Porém, esse termo sabedoria ele é mais feminino. Muito provavelmente isso faz com que João não escolha o termo Sofia, para dizer a Sofia se fez carne. E ele escolhe o termo Logos, que é um termo muito usado na literatura, vamos dizer, greco-romana, especialmente na linha filosófica que nós chamamos de estoicismo, que é entendido como um princípio cósmico que faz parte deste mundo. Claro que São João não está se referindo a um princípio cósmico que faz parte deste mundo, porque o Logos é Deus. Ele diz logo isso, logo no início, para deixar claro que se o termo é o mesmo, a ideia teológica não é. Então em São João vamos dizer, existe essa abertura para que se juntem conceitos e ideias teológicas que vão tentar expressar um mistério, que é o mistério de Deus que se fez carne, né? Essa ideia de Logos também ela aparece no judaísmo da diáspora, por exemplo, em um autor que boa parte da obra dele está traduzida em língua portuguesa, que é Filon de Alexandria, né? Então, Filon de Alexandria, ele vai dizer que o Logos é um ser intermediário entre Deus e o homem. Em outras palavras, não é nem Deus, nem homem, uma espécie de demiurgo. Mas, claramente, não é essa também a ideia de São João, certo? São João, para ele, é Deus que se fez homem, para ser bem claro, tá bom? Indo adiante, então, esse é o primeiro ponto. O verbo se fez carne. Tentei explicar ao máximo, espero ter conseguido e ter ajudado você a aprofundar essa ideia. Se não, você volta o vídeo e acompanha de novo a nossa explicação. Um segundo ponto que eu queria que ficasse também para vocês, claro, o Filho de Deus foi mandado ao mundo. Então o verbo se fez carne, mas não foi porque ele quis, né? Por assim dizer, hoje eu decidi que eu vou me fazer carne, né? Vou lá para o mundo. Não, o Pai o enviou. No Evangelho de São João é claro essa ideia de missão, de mandato. O Filho foi mandado ao mundo, recebeu a missão do Pai para ir ao mundo. Foi enviado. E esse termo enviado vamos dizer, em grego, literalmente seria apóstolo. Então, é claro que a gente poderia dizer literalmente que Jesus é apóstolo do Pai, né? Mas, claro que Jesus é o filho do Pai, mas Jesus também é o apóstolo. Ele foi enviado pelo Pai, ele foi mandado ao mundo. Alguns, né, numa teologia mais popular, dizem que Jesus é um missionário do Pai. Está errado? Não está errado, desde que a gente entenda que não é uma missão meramente eclesial, né? Como podemos ter vários tipos de missões dentro de uma paróquia, mas é uma missão, digamos, de tipo trinitária, digamos assim, esta missão é a base de todas as missões eclesiais. Então ele foi enviado ao mundo. Então, quer dizer, o verbo encarnado, que é o Filho de Deus, ele foi enviado ao mundo. Essa ideia, ela vai aparecer, por exemplo, lá em João 20, de novo, né? 19 a 23, quando Jesus diz para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
Ele faz um paralelo, uma analogia. O Pai me enviou, eu envio vocês. E o envio de vocês é semelhante a esse meu. Né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em outras palavras, os apóstolos vão prolongar no tempo, no espaço, a missão de Jesus. Então, Jesus é o Filho de Deus. Ele foi mandado ao mundo. Essa ideia do Filho de Deus mandado ao mundo, aqui já abre para a gente falar um pouco mais desse título, Filho de Deus. E a gente encontra lá em João 10:30 essa frase de Jesus: eu e o Pai somos uma coisa só. Então ele justamente mostra essa unidade, diria como sistemático, substancial entre o Pai e o Filho. Em João 12:45 nós temos: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus, ele fundamentalmente deixa claro que conhecer a ele é conhecer ao Pai. Por isso eles estão experimentando Jesus, conhecendo Jesus, vendo Jesus. Isso significa que eles estão experimentando, conhecendo, vendo, entre aspas, o Pai, através de Jesus. Essa ideia volta também lá no discurso do adeus, no longo discurso pós-lava-pés, quando se pergunta a Jesus: mostra-nos o Pai, isto nos basta, né? Se pede a Jesus. E Jesus responde: mas vocês não entenderam ainda? Em outras palavras, né? Quem me viu, viu o Pai. Né? Quem me viu, viu o Pai. Ou seja, eu estou aqui para revelar o Pai, porque eu e o Pai somos um. Tudo que eu digo, faço, tudo que eu realizo, né, é uma manifestação, uma revelação de Deus, da paternidade divina, né, do amor de Deus, da misericórdia de Deus e assim por diante. Um terceiro ponto, é muito importante também a ideia de autorrevelação. Na fórmula ego eimi. Jesus usa muito no Evangelho de São João essa fórmula ego eimi, traduzindo em português, eu sou. Que em hebraico é ani hu, certo? Essa fórmula, evidentemente, se você conhece um pouquinho o Antigo Testamento, você já associou a Êxodo 3:14, quando no encontro de Deus com Moisés na sarça ardente, Deus se revela a Moisés dizendo que ele é aquele que é, eu sou aquele que sou, certo? E essa expressão, então, ela fica muito marcada dentro da cultura religiosa de Israel. De modo que um judeu não costumava dizer, na forma absoluta, eu sou. Essa expressão, ela era, vamos dizer, um atributo divino. Não podia ser usado por qualquer um. Quem é engenheiro? Eu sou. Não. Você dizia eu engenheiro, em outras palavras, né? Ou eu sou engenheiro. Mas não eu sou. Eu sou soava como revelação divina, soava como o nome de Deus para os israelitas. Por isso é que quando chegam os Judas e os, vamos dizer, soldados para prender Jesus no início do capítulo 18 do Evangelho, eles perguntam por Jesus e Jesus diz: sou eu, Anihu, e eles caem por terra diante da força desta afirmação. Essa expressão ego eimi, ela aparece de dois modos no Evangelho: na forma absoluta, em vários momentos, especialmente nessas discussões com os judeus em Jerusalém, que são tensas, que a gente vai lendo ali nas últimas semanas da Quaresma. Por exemplo, aqui, João 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, essa é uma expressão tipicamente joanina, amém, amém, né, literalmente,
E aí toda vez que ele falar amém, amém, ele vai dizer alguma coisa muito importante. Ele está chamando a atenção para a importância daquilo que ele vai dizer que vem de Deus, que é divino. Em verdade, amém, amém, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí foi uma loucura, né? Em que sentido uma loucura, padre? No sentido que a reação foi muito brusca. Eles tentaram pegar em pedras e matar Jesus apedrejado, mas não era chegada a sua hora ainda. A mesma ideia a mesma expressão eu sou, na forma absoluta, você pode encontrar também em João 8, 24. Deixo como dever de casa para você ler este versículo, tá bom? 8, 24. Mas essa fórmula ego eimi também aparece unida a 7 imagens. Veja o número 7, que é tão importante para João no Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, né? Então o número 7, os 7 sinais no Evangelho é muito importante, é um número de perfeição. As 7 imagens. Eu sou o pão da vida, João 6, 35 e 48. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a verdadeira videira, João 15, 1 e 5. Então, são 7 imagens e associadas a eu sou. Cada uma dessas imagens, ela vai dizer algo sobre a identidade e a missão de Jesus, que são fundamentais, tá certo? Então a gente não vai poder aprofundar, evidentemente, cada uma dessas imagens. Isso aqui daria um final de semana de curso, né? 3 dias de curso, de manhã e de tarde, falando dessas imagens. Cada uma delas é de uma riqueza impressionante, e aqui a gente remete aos diversos comentários de qualidade que existem em língua portuguesa e em outras línguas, certo? Vou citar, por exemplo, Raymond Brown, que escreveu em inglês, mas você encontra em italiano também as suas obras, que eu saiba. Eu li em italiano, por exemplo. Vou citar também o Dufour, né? Xavier Dufour, que escreveu também um belo comentário, né, sobre o Evangelho de São João. E tem um alemão também muito conhecido, que vale a pena a gente citar, que é muito citado também pelo Papa Bento XVI. Se chama Rudolf Schnackenburg. Escreveu, evidentemente, é um alemão, escreveu em alemão, mas a obra dele foi traduzida em italiano, se eu não me engano, da editora Paideia, em 4 volumes. É um manual verdadeiramente indispensável para quem quiser aprofundar o Evangelho de São João. Muito citado, como eu dizia, pelo Papa Bento XVI. Poderíamos citar outros autores, mas para não nos estendermos muito, a gente avança. Vamos avançar agora no nosso conteúdo, né? No Evangelho de Marcos, e aqui eu cito 14:12, me parece. Não, 14:62. E em Marcos 13:6, alguns autores parecem ver ali também um eco desse eu sou de Jesus, que claramente tem um relevo muito grande no Evangelho de São João, certo? Então, alguns autores destacam, Schnackenburg é um que destaca que ali se poderia encontrar uma espécie de eco desse vocabulário, dessas expressões que Jesus usava e que eram de uma intensidade teológica, de uma força, e também causavam um certo impacto, um certo escândalo naqueles que
o escutavam, né? Então, Marcos 14:62, Jesus está diante do Sinédrio. Então, Jesus, num determinado momento, responde: eu sou eu. E Marcos 13:6, a gente encontraria também, da mesma forma, um eco desse ego eimi. Quarto ponto que eu gostaria que vocês, vamos dizer, guardassem dessa exposição cristológica sobre os escritos joaninos. E aqui, o Apocalipse a gente vai colocar um pouquinho à parte. Pensem mais no Evangelho e na primeira carta, que estão sendo o objeto da nossa exposição. Existe uma relação eterna com o Pai que se manifesta em termos funcionais de missão. Então aqui eu gostaria, a gente entra um pouco na teologia sistemática, mas nós sabemos que na teologia sistemática, na teologia trinitária, o Filho procede do Pai, é a primeira processão intratrinitária, e o Espírito Santo procede na tradição latina do Pai e do Filho, ou seja, é o filioque, como a gente chama, é a segunda processão, que a gente também chama expiração. E aí a expiração ativa, o Pai e o Filho sopram, por assim dizer, entre aspas, o Espírito. Expiração passiva, o Espírito é soprado, recebe, por assim dizer, a substância divina do Pai e do Filho nessa segunda processão. E na teologia, vamos dizer, agostiniana e mais tarde de Tomás de Aquino, a processão ela é entendida como, vamos dizer, a origem de cada pessoa dentro do quadro da vida intratrinitária. Mas existe uma relação entre a processão e a missão. A missão, segundo Santo Tomás, é uma espécie de prolongamento da processão, um prolongamento na história, no mundo criado. Ou seja, aquele movimento, o Pai gera o Filho, a geração eterna, se manifesta na história, se prolonga na história, é revelado na história por meio da missão do Filho. O Filho é enviado pelo Pai. O Filho vem em missão, enviado pelo Pai. Santo Agostinho nota que o conceito de missão traz também um elemento novo, ou seja, à luz da ideia de onipresença divina. Então a gente pode dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram presentes no mundo criado. Mas Santo Agostinho nota que agora existe uma presença com uma nova modalidade. Ou seja, agora o Verbo está presente, mas não só naquela presença de imensidade, como se diz na teologia sistemática, mas uma presença encarnada em vista da redenção dos homens, tá bom? Santo Agostinho nota que essa missão também ela tem um aspecto, vamos dizer, externo e interno. A encarnação e ao mesmo tempo o Verbo encarnado também está presente na nossa vida interior como cristãos. Mas bom, vamos deixar isso para depois. O importante é a gente entender que a missão ela é um prolongamento, na teologia de Santo Tomás, é um prolongamento da processão. E vejam que essa teologia de Santo Tomás ela é baseada, Santo Tomás leu e releu o comentário, o Evangelho de São João, o comentário de Agostinho ao Evangelho de São João, né? E por isso ele baseia essa parte do seu pensamento, em boa parte, digamos assim, na teologia trinitária que ele encontra, no caso, em São João. Então a missão seria um prolongamento no tempo da processão, seria, de uma certa forma, uma manifestação da processão no mundo criado, uma manifestação que revela, né, esse movimento de processão intratrinitário para os homens. Bom, isso se aplica também ao Espírito Santo, mas vamos ficar aqui em relação ao Cristo, porque o Espírito Santo,
que procede do Pai e do Filho, segundo a processão, inspiração, ele é enviado, ou seja, a sua missão, que prolonga isso, né, manifesta essa realidade no mundo, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, e a gente pode concluir isso lendo João 14,16. Ora Jesus fala que ele vai ser enviado pelo Pai, ora diz que ele que vai enviar, e aí do casamento das duas afirmações, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, como diz Santo Agostinho, né? Bom, essa ideia então também, como eu já citei para vocês, mas João 20, 19 e 23 fica de novo claro, assim como fui enviado pelo Pai, o Pai me enviou, assim eu vos envio, né? Então essa missão que Jesus tem, esse envio aqui no mundo, digamos, dos homens, no mundo criado, revela essa relação eterna que ele tem com o Pai, que é a geração eterna. Então esse é o quarto ponto que une um pouco Trindade e Cristologia. Na introdução ao curso de Cristologia você deve ter visto meus vídeos sobre isso. Eu falo muito que a tendência da teologia atual é que realmente nós reconstruamos esses links entre teologia trinitária, teologia e Cristologia, porque, quer dizer, quem é o Cristo, senão a segunda pessoa da Trindade que se encarnou? E o que ele veio fazer senão revelar o plano de amor de um Deus que é Trindade? Então não dá para a gente separar muito, no fundo, teologia trinitária de Cristologia. Então esses dois tratados têm que estar mais conectados, né? Essa é a tendência dos grandes autores hoje. Quinto ponto, a hora de Jesus. Todo mundo já leu o Evangelho de São João, já encontrou esse ainda não chegou a minha hora. Parece, por exemplo, lá nas bodas de Caná, no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, mas vai aparecendo ao longo de todo o Evangelho. Capítulo 7, versículo 30, capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 23 e 27, capítulo 13, versículo 1, ou seja, logo no início da segunda parte do Evangelho, o livro da Glória, capítulo 17, versículo 1. Então, são muitas as citações, como você vê. Então, isso mostra a importância, o relevo dessa expressão. A hora de Jesus. O que é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a manifestação, a revelação da glória divina. Jesus veio manifestar, fazer resplandecer, revelar a glória de Deus. E quando é que ele vai fazer isso? Segundo o Evangelho de São João, o livro da Glória, na sua paixão, mais especialmente na sua cruz e na sua ressurreição. Por isso o Evangelho de São João, ele apresenta a crucifixão de Jesus de um modo mais glorioso. Jesus é muito senhor de si, né? Jesus, é claro que Jesus sofre, como os sinóticos deixam isso bem claro, mas aqui a ênfase está nesse senhorio de Jesus em cada gesto, em cada movimento da sua paixão e da sua morte, né? Brilha em cada momento essa glória já. Ou seja, a glória não fica só para a ressurreição, a glória já se manifesta na cruz, são como cruz e ressurreição, duas faces de uma mesma moeda que revelam a glória divina, certo? Mas a glória no Evangelho de São João já começa a brilhar antes, antecipadamente, como eu disse, no Evangelho de São João já começa a brilhar a glória de Deus através dos sinais. Os sinais são como flashes dessa glória divina, flashes que vão se intensificando, se tornando mais fortes, das bodas de Caná até a ressurreição de Lázaro, os 7 sinais, né? Então começam ali. Então a glória se manifesta, como eu disse, na cruz e na ressurreição, e a gente pode ver uma preparação disso já em alguns textos, por exemplo, no diálogo com Nicodemos, quando em João 3,14, Jesus diz: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. E aí é uma clara referência a, digamos, a serpente de bronze que foi fixada numa alta haste, para que todos aqueles que tinham sido picados pelas serpentes venenosas pudessem ser salvos, né? Sinal de salvação. Essa serpente de bronze com a haste
digamos assim, apresenta o perfil da cruz, né, de Cristo, é uma prefiguração da cruz de Cristo. Então ele fala de ser elevado para atrair, salvar, ser remédio para todos, né? Mas também você pode ler, e aqui eu deixo como dever de casa, você pode ler João 12, 23 e versículo 28 e ver que Jesus retoma essa ideia da cruz como manifestação da sua glória, né? Você quer que a gente leia? Vamos ler então esse texto, talvez vale a pena. 12, 23, 28. Vamos ver aqui. Jesus respondeu a Filipe, né? E André. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então ele fala de ser glorificado, versículo 23. E no versículo 28 que encontramos: Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: já o glorifiquei, o glorificarei de novo. Então fala dessa manifestação da glória. Mas se você quiser que fique mais claro, leia o versículo 24, porque Jesus deixa claro que para que se manifeste essa glória, ele tem que morrer. Versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. A glória de Deus salvífica se manifesta e um povo se forma. Então esse é o tema da hora de Jesus, que revela a glória divina. E aí a gente passa para o sexto ponto que eu queria que você guardasse. Jesus como Filho do Homem. Nós falamos nos sinóticos, da cristologia dos sinóticos, a importância desse título. É o título que a gente mais encontra na boca de Jesus para falar de si mesmo, com algumas características, como o uso da terceira pessoa. Jesus usa esse título para se referir à sua própria vida pré-pascal, ou para se referir à sua paixão, ou para se referir à sua parousia. O que tem de específico aqui no Evangelho de São João? O título reaparece com força, também aparece no Apocalipse, mas ele está ligado normalmente mais à ideia da vida celeste. Ou seja, quando Jesus quer falar que ele desceu do céu para se encarnar, para vir ao mundo, ele fala: o Filho do Homem desceu do céu para se encarnar. Quando ele quer falar da ascensão dele ao céu, que ele vai voltar para o Pai, então ele usa o Filho do Homem. E então indica muito essa origem celeste de Jesus, que é a origem divina, né? Então você pode encontrar isso, eu vou lhe dar 3 passagens bíblicas onde você pode encontrar essas referências. Primeira é no encontro com Natanael, João 1:51. Depois, lá na conversa com Nicodemos, João 3:13. E finalmente, lá no âmbito do discurso do pão descido do céu, João 6:62. Sétimo ponto: Cordeiro de Deus. Então, essa ideia do Cordeiro de Deus, e aqui você lembra São João Batista, que por 2 vezes no capítulo 1 chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Numa delas ele acrescenta o fato de que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que faz parte da nossa liturgia eucarística, né? Quando o padre apresenta a Eucaristia para a Assembleia, ele diz estas palavras. Então, aqui nós vemos a confluência de várias ideias, e eu vou acrescentar as 2 que o professor Manfred Hauck coloca na sua apostila de Cristologia. A ideia do Cordeiro Pascal, né? E aqui lembra que lá na cruz os ossos de Jesus não foram quebrados, ele vai ser transpassado para que se cumprisse a Escritura que fala do Cordeiro Pascal, que não se deve quebrar os ossos do Cordeiro Pascal, ele tem que ser comido inteiro. E assim Jesus é o Cordeiro Pascal que vai morrer na cruz por nós para tirar o pecado do mundo. Mas essa mesma palavra taliá, né? Ela, digamos em aramaico, taliá, em hebraico, ela também pode, taliá de Deus, pode ser, também a gente encontra lá
no Deutero Isaías, nos cantos sobre o servo de Yahvé. O servo de Yahvé, essa palavra servo de Yahvé, também é o taliá de Deus. Então, a mesma palavra pode ser traduzida como cordeiro ou como servo. Será que se opõe? Não. O quarto canto deixa claro que esse servo vai se tornar cordeiro. O cordeiro é o servo de Deus. O ponto que eu gostaria de acrescentar é a ideia do tamid. Na época de Jesus, então, havia sacrifícios diários no templo de Jerusalém, de manhã e de tarde, matutino e vespertino, aonde se ofereciam ao Senhor um cordeiro, certo? Como na tradição joanina, Jesus morre não no dia da Páscoa, mas Jesus morre na véspera da Páscoa, certo? E aqui eu remeto de novo ao livro do Bento XVI, Jesus de Nazaré, no volume 2, capítulo 5, logo no início, ele vai falar da data da última ceia, certo? E, muito provavelmente, a cronologia de São João é a mais correta. Jesus vai sofrer a paixão e vai morrer na véspera da Páscoa. Ou seja, na hora em que, digamos, Jesus está morrendo na cruz, era a hora em que se sacrificava o cordeiro pascal para que fosse comido na ceia pascal da noite, né? Ou seja, da sexta-feira à noite, pelos judeus. E o sábado coincidia naquele ano o Shabat, o sábado, e a Páscoa. Por isso é que era o dia realmente que todo mundo tinha que cessar todas as atividades com o pôr do sol, pelo sábado e pelo fato de ser Páscoa, né? Os sinóticos já colocam a Sexta-feira Santa como o dia da Páscoa, porque Jesus comeu a Páscoa com os discípulos na quinta. Então essa cronologia não parece muito correta, porque dificilmente na sexta-feira, o dia da Páscoa, os judeus iam se contaminar, por assim dizer, num processo ali com os pagãos, né, com os romanos, para crucificar Jesus, né? Então ninguém ia poder celebrar a Páscoa corretamente naquele dia, se eles tivessem feito tudo isso, né? Então, se você pega vamos dizer, a ideia dos sinóticos, então o tamid seria importante, porque no caso Jesus, quando morre no dia da Páscoa, e o cordeiro pascal era sacrificado um dia antes, como lá em São João, na hora da crucifixão de Jesus. Mas na questão dos sinóticos, a gente lembra que no mesmo horário também da crucifixão de Jesus, que era o horário que no dia da Páscoa, na véspera da Páscoa, se sacrificava o cordeiro pascal, se fazia o sacrifício ordinário, diário, do tamid vespertino, um cordeiro vespertino. Então Jesus realmente morreu no horário da morte de um cordeiro, tanto faz na cronologia de João ou na cronologia dos sinóticos, certo? E o tamid era um sacrifício de ação de graças, de louvor, com caráter expiatório, certo? O que o cordeiro pascal não era tão evidente esse caráter expiatório, certo? Mas no tamid, sim, se sacrificava o cordeiro para agradecer o Senhor, a sua bênção, a vida, e pedir perdão pelos nossos pecados. Então essa relação com o tamid é muito importante. Existem vários artigos e livros sobre a importância do culto de Israel, do templo de Israel, do sacerdócio de Israel para a composição do Evangelho de São João. É um tema que eu sou apaixonado por ele, mas a gente tem que deixar para uma outra ocasião. Remeto à minha tese pós-doutoral, que a gente está terminando de traduzir, que é sobre, não fala de Cristo, né, no título, o Espírito Santo como alma da igreja, do corpo místico, que é a igreja, mas que na parte bíblica desse trabalho eu fui pesquisar muito sobre o Evangelho de São João e sobre Cristo templo. O novo templo é Cristo. Você lê isso lá no Evangelho de São João, capítulo 2, quando Jesus sobe, né,
para a festa em Jerusalém. Ele fala sobre o templo e diz que se for destruído o templo, ele vai reconstruir em 3 dias aquele templo. Mas ele não estava falando das pedras do templo de Jerusalém, ele estava falando do próprio corpo. E os discípulos vão entender isso depois da Páscoa. Jesus é o novo templo, é o novo sacerdote. Ele vai estabelecer o novo culto, a nova aliança, né? Então existe, a gente pode relacionar a cruz de Cristo, a água e o sangue que saem do lado da cruz de Cristo com aquele rio de água viva que sai lá do profeta Ezequiel, digamos assim, do Santo dos Santos, né, do templo. E esse rio de água viva vai dando vida ao deserto geográfico daquela realidade, transfigurando a realidade. Isso vai aparecer lá no Apocalipse, que é São João sempre, mas parece uma referência a isso, também a crucifixão de Jesus, esse água e esse sangue que saem do lado de Jesus, como do lado do templo sai o rio de água viva, né? Tem muita influência do profeta Ezequiel no Evangelho de São João, mas a gente não pode aprofundar esse tema agora, fica para uma próxima ocasião. Mas eu deixo essa dica, que é um filão muito precioso. Em língua inglesa tem muita coisa sobre essa afinidade entre João Evangelista e toda a cultura, os costumes, o vocabulário, os símbolos ligados ao templo, ao sacerdócio, ao sacrifício, tá bom? Muita coisa bonita. Mas vamos adiante, né? Então, quer dizer, essa imagem do Cordeiro de Deus é muito forte, como nós tentamos explicar, com todas as suas nuances. Então, Jesus, ele é o servo de Yahvé, então ele vai sofrer uma morte vicária, no lugar de nós, e expiatória para a remissão dos nossos pecados, como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele vai ser sacrificado em ação de graças a Deus pela nossa expiação, né? E então João Batista o aponta profeticamente, logo no início, dando testemunho de quem é, qual a identidade e qual a missão. Porque o Cordeiro de Deus tem a identidade e a missão. Vamos falar mais do Cordeiro quando falarmos do Apocalipse. Aguarde mais um pouquinho. Outro título que aparece, a gente só menciona, é o título de profeta. Nós sabemos o quanto as pessoas que gravitavam em torno de Jesus o vissem como um profeta. Quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que és Elias, outros que és João Batista ou um dos profetas. Essa era a resposta clássica dos discípulos para apresentar os comentários, digamos, do povo acerca de Jesus. Jesus era visto como um profeta. Mas a novidade no Evangelho de São João é que Jesus, ele também se apresenta como tal, como profeta. No capítulo 5 do Evangelho de São João, dos versículos 45 a 47, ele vai dizer: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, há outro que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, também creríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus, ele se apresenta aqui uma clara relação com Deuteronômio 18:18. Moisés escreveu sobre Jesus, por assim dizer, quando profetizou lá em Deuteronômio 18 que haveria um profeta como ele, ou maior do que ele, né, que viria depois. Então Jesus se apresenta como este profeta esperado, o Messias profeta. Você também encontra uma referência a isso lá em João 6,14, quando o povo diz: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Normalmente esse título de profeta está mais na boca do povo do que na boca de Jesus, mas a gente vê que Jesus assume esse título lá em João 5:45, 47. Um nono ponto: a humanidade de Jesus é plena de verdade e graça.
Ou seja, é apresentada a humanidade de Jesus de um modo muito bonito, né? A historicidade da humanidade de Jesus. Jesus, ele se, por exemplo, um trecho típico disso, capítulo 12, a ressurreição de Lázaro, aonde Jesus ele se comove quando ele vê ali, primeiro Marta, depois Maria, que estão despedaçadas, chorando por causa da morte do irmão. Ele se comove profundamente com isso, ao se aproximar do túmulo do seu amigo, e chora. E todo mundo fica impactado com isso e dizem, vejam como ele o amava, como ele tinha Lázaro em grande estima, né? E ao longo do Evangelho também, Jesus revela conhecer perfeitamente o coração dos homens. Ele é o homem que vem revelar à humanidade quem é o homem. Ele é profundamente humano, né? Como Gaudium et Spes 22 vai nos dizer, né? Jesus, ele revela o homem ao homem. Então essa sua humanidade é cheia de graça e verdade. Graça, né? Pela união hipostática, então a humanidade de Jesus, ele recebe a graça da união, como se diz na teologia sistemática, Santo Tomás de Aquino afirma isso, que é toda essa, ela é cheia, essa humanidade cheia da graça de Deus, por estar unida, digamos, ao Verbo encarnado, além de toda a graça santificante que essa humanidade recebe. Isso é um tema na teologia sistemática, a gente deixa para aprofundá-lo mais tarde. Mas ela também é cheia de verdade, ou seja, ela é o instrumento pelo qual Deus vai revelar a verdade. A verdade passa por essa humanidade, ela é verdadeira, né, contra todos os que negam essa humanidade, mas ela transmite, né, ela é instrumento para que a verdade de Deus chegue aos homens, né? Esse também é uma consequência da união hipostática. Uma última palavra queremos dedicar ao livro do Apocalipse. Sabemos que existe toda uma querela quanto à autoria deste livro, mas aqui nós nos valemos da tradição e queremos colocá-lo dentro dos escritos joaninos e ver o autor deste livro como o mesmo autor do Evangelho de São João, ou pelo menos o mesmo círculo de discípulos de João, que teria também dado origem, a partir da experiência do próprio João, a esse escrito chamado Apocalipse. O centro da cristologia do Apocalipse se encontra nos títulos Filho do Homem e Rei Escatológico. Filho do Homem, no sentido daquele que virá no fim dos tempos, para julgar todas as coisas, para conduzi-las à sua plenitude, né? Mas também essa imagem do rei escatológico, aquele que já reina, que já governa, que já é senhor da história, que é senhor de todas as coisas. Um outro título importante aparece a partir do capítulo 5, versículo 6, é o título de Cordeiro. Em Apocalipse 5, 6, nós temos a descrição, né, paradoxal de um cordeiro que entra em cena diante da necessidade de se abrir um livro selado. E no versículo 6 se diz: Eu vi também no meio do trono e dos 4 seres vivos e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Então, interessante, é paradoxal a imagem, porque ele é um cordeiro que está de pé, mas como que imolado, como se ele estivesse imolado, ou seja, o seu pescoço estaria cortado, como era o costume ritual para os sacrifícios. E essa imagem de um cordeiro imolado de pé, ela justamente repropõe a
a figura do Cristo ressuscitado que passou pela cruz, que nós encontramos lá no Evangelho de São João, capítulo 20. Cristo ressuscitado que traz as marcas da sua paixão no seu corpo glorioso. Por isso esse cordeiro está de pé, a imagem do vivo ressuscitado, mas ele traz a marca do seu sacrifício, por isso imolado. Então o estar imolado, como que imolado, é uma referência direta ao sacrifício da cruz. Estar de pé é uma referência direta à ressurreição, ao fato de que ele é vitorioso, ele venceu a morte. Ele foi imolado e ressuscitou, está vivo. E o contexto, no capítulo 5, justamente com a imagem do livro, com os seus 7 selos, mostra que ele é o Senhor da história. Então ele governa a história, cabe a ele a interpretação, a revelação do sentido da história, né? Mais adiante no livro, se retoma, em diversos momentos, é retomada essa imagem do cordeiro, né? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer, por exemplo, no capítulo 21, versículo 23, né? Ele possui, esse cordeiro, o mesmo esplendor do Pai. Então esse cordeiro, ele está numa relação única com o Pai. Ele é o Filho. Ele é o Filho que, para cumprir a vontade do Pai, se fez o cordeiro e se imolou e ressuscitou. Então ele possui o mesmo esplendor do Pai. Esse cordeiro, no capítulo 22, no versículo 1 e 3, ele está sentado no trono. É interessante porque tem um momento da narração onde se fala do trono de Deus, o trono do cordeiro, e desses tronos sai um rio, que é o Espírito Santo, à luz daquela figura de Ezequiel, do templo, do lado do templo escorre um rio que transfigura a realidade, que tem uma fecundidade extraordinária, um rio de água viva, que faz com que o deserto vire um grande jardim sobrenaturalmente fecundo. Eis que essa imagem é reproposta no Apocalipse com as suas especificidades, e esse rio representa o Espírito Santo, a dizer, o Espírito Santo procede do Pai, o trono de Deus, e do Filho, o trono do Cordeiro, né? E leva essa vida divina a todos. No capítulo 22, versículo 14, se diz que esse cordeiro faz os outros felizes. Então esse cordeiro vai ser, vamos dizer, fonte de felicidade eterna. Né? Jesus Cristo vai ser a nossa já para nós cristãos fonte da nossa felicidade, e será fonte da nossa felicidade eterna no céu. Né? Então o Cristo é o Senhor da história, ele é o Cordeiro de Deus. E ele nos conduz na direção do quê? De novos céus e da nova terra, né? Da plenitude da obra recriadora, iniciada por ele com a sua encarnação e a sua obra redentora, a sua Páscoa. Tá bom? E isso nós encontramos lá em Apocalipse 21:1, essa ideia, né, central, que Jesus Cristo é aquele que está nos conduzindo na direção de novos céus e nova terra. Ele também é, no livro do Apocalipse, chamado o Senhor dos Senhores, Apocalipse 17:14, e o Rei dos Reis, Apocalipse 19:16. Um outro título cristológico, uma expressão cristológica que a gente usa muito na liturgia, na simbólica litúrgica, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o início e o fim, tudo, ele está na origem da criação, e ele é vamos dizer, o fim último da criação, como o nosso Redentor. E essa expressão aparece em Apocalipse 1:8, logo no início, e depois, mais tarde, no final, Apocalipse 21:6, 22:13.
Eu concluiria aqui, de novo, com a imagem do esposo. Se fala de bodas, não são as bodas de Caná agora, mas são as bodas do Cordeiro. Jerusalém desce do céu vestida de noiva. É a imagem da igreja, de todos aqueles que vão celebrar para sempre, na felicidade, as bodas com o Cordeiro, né? Da igreja que é esposa de Cristo. Um tema muito caro a Santo Agostinho, por exemplo, baseado na carta aos Efésios, capítulo 5, 21 a 33. É esse tema da igreja esposa. Então, Jesus é o esposo da igreja. Jesus é aquele esposo que precisa vir para desposar a sua igreja. Daí que o livro termina com esse grande clamor pelo retorno do Senhor, Maranatá, pela parousia, né? Então a igreja está aqui nessa esperança, vivendo os desafios presentes, nessa expectativa das bodas com o esposo. Então ele é o bom esposo que deu a sua vida pela igreja e que aguarda a igreja para, com a igreja, viver para sempre e oferecer à igreja a felicidade eterna. Então essa imagem também, eu diria, poderia completar esse quadro que nós estamos resumidamente oferecendo da cristologia do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora nos guarde de todo mal. Amém.